Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem da entrada de Jesus em Jerusalém. Mercadores expulsos do templo. A casa do Senhor é casa de oração e não, pelo tráfico, um covil de ladrões. Predição da ruína de Jerusalém. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 17, Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 11 e 15, 18, e Lucas, capítulo 19, versículo de 28 a 48. Há pequenas variações entre todos esses evangelistas, e um acaba complementando o outro, e a gente fez um roteirinho, e a gente vai poder observar, no geral, o que os três falam. Aqui, no caso, eu estou achando o texto mais completo de Lucas, e como eles são, assim, semelhantes, então eu vou ler e já fazer uma melhor tradução do texto de Lucas. Então, vamos lá. Depois de ter, assim, falado, Jesus, à frente de todos, subiu o caminho de Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, despachou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide àquela aldeia que nos está fronteira. Ao entrar de lá, encontrareis amarrado um jumentinho, no qual nunca ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-mo. Se alguém perguntar por que o soltas, respondei assim: porque o Senhor precisa dele. Partiram os 2 emissários e encontraram o jumentinho como lhes fora dito. Quando o desamarravam, perguntaram os donos: por que desamarrais esse jumentinho? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Levaram-no então, cobriram-no com suas vestes e fizeram Jesus se assentar. E muitos estendiam suas capas por onde ele passava. E quando ia começando a descer o Monte das Oliveiras, a turba de seus discípulos começou, transportada de alegria, a louvar a Deus em altas vozes por todos os prodígios que tinham presenciado, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, dentre o povo, alguns fariseus lhe disseram: mestre, faze com que os seus discípulos tenham moderação. Ao que ele respondeu: eu vos declaro que se eles se calarem, clamarão as próprias pedras. E perto de Jerusalém, ao contemplar a cidade, Jesus chorou por ela, dizendo: se ao menos nesse dia que ainda te é concedido, conhecesses aquele que te pode trazer a paz, mas por ora tudo isso se conserva oculto aos teus olhos, porque desditosos dias te virão, em que teus inimigos levantarão trincheiras ao teu derredor, te porão cerco e te apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, bem como a quantos de teus filhos estão dentro de ti, não deixando em ti pedra sobre pedra, por não teres conhecido o tempo da inspeção. E tendo entrado no templo, começou a ensinar os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito que minha casa é casa de oração, e
dela fizestes um covil de assaltantes de estrada. E todos os dias ensinava no templo. Entrementes, os príncipes, os sumos sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo cogitavam de matá-lo. Não achavam, porém, o que lhe haviam de fazer, porquanto o povo ficava como que pendido a ouvi-lo. Muito bem. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, né? A entrada de Jesus em Jerusalém e a expulsão dos mercadores. Ela é muito discutida até porque falam, Jesus tão cheio de doçura, tão manso, e como ele pode fazer algo assim, né? Entrar no templo, virar as mesas, as cadeiras, expulsar os cambistas de lá, etc. É até um caso para pensar melhor sobre essa passagem, porque ele está entrando na cidade em cima de um jumentinho e dizendo, né, com toda a sua brandura, e os evangelistas chegam a recordar uma passagem evangélica do livro uma passagem bíblica do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz: eis que vem o teu rei sentado numa jumenta, cheio de mansidão, ou de brandura, ou como colocam algumas traduções, cheio de doçura. Como é que ele vem num jumentinho cheio de doçura e daqui a pouco toma uma atitude intempestiva dessa, de virar mesas, cadeiras, etc. Então as coisas precisam ser analisadas com mais calma, porque não pode numa mesma passagem a gente encontrar assim tão flagrante contradição. A passagem, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, fazendo assim uma correlação, podemos dizer assim, uma linha de conduta, juntando os três ao mesmo tempo, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê muita coerência e muita beleza. Por exemplo, o texto começa assim, depois, está lá em Lucas, né? Depois de ter assim falado, Jesus ia à frente subindo para Jerusalém. Depois de ter assim falado o quê? Se nós formos no Evangelho de Lucas para ver o que ele falou antes, e aí depois ele começa a subir, indo à frente, subindo para Jerusalém, o que ele falou antes foi a parábola das minas, que é a parábola dos talentos, em Mateus, né? Então, ele estava em Jericó, tinha feito a cura do cego Bartimeu em Jericó, depois ele se hospedou na casa de Zaqueu, e lá na casa de Zaqueu e na região então de Jericó, ele vai apresentar a parábola das minas, ou das minas, mina é aí a moeda, né? É uma moeda rica, poderosa. Mina não é mina de ouro ou de prata, não é? Mina é o nome de uma moeda, né? Então, como talento é o nome de uma moeda, de alto valor, né? Medida em ouro. Então, uma riqueza. Então, Jesus fala que nós recebemos verdadeiras riquezas, verdadeiros patrimônios de Deus. Todos ganhamos patrimônios de Deus. Cada um recebe segundo a sua capacidade. Uns 5, outros 2, outros 1. E nós estamos aqui com esse patrimônio, porque se vem de Deus, é de uma riqueza imensa, essa é a ideia do talento ou da mina, é um patrimônio maravilhoso, todos têm esse patrimônio, não tem ninguém que reencarna sem a bênção desse patrimônio para gerenciar, é um patrimônio divino, é uma riqueza divina que nós temos para gerenciar. Uns vêm mesmo com a riqueza financeira, é como o Riquinho, né? Aquele personagem lá da história em quadrinho, que o Rogério que me conta, porque é da época dele, mas que o Riquinho, ele batia, tudo em que ele batia na pedra, batia no móvel, batia em qualquer coisa, ele transformava em ouro, em dinheiro, em riqueza. E o Riquinho cada vez ficava mais rico. Tem gente assim, ele tem essa facilidade de receber dinheiro, de ganhar muito dinheiro, de ficar muito rico. E gerenciar o patrimônio da riqueza, aparentemente é fácil.
É uma das maiores provas gerenciar a riqueza. Porque a riqueza gera o progresso da sociedade, gera o progresso da humanidade, se investe em educação, se investe em saúde, se investe em famílias, né? Gera emprego, gera dignidade, gera progresso. É um patrimônio maravilhoso. Mas tem gente que vem com o patrimônio da fala, tem outro que vem com o patrimônio da poesia, enriquece. Imagina a vida se um Vinícius de Moraes, por exemplo, né? Quanto nos agrada, com que música abençoada, que letras maravilhosas. Tem outros que vêm com a capacidade de tocar um violino, né? Tem outro que sabe construir um samba e que a gente não entende porque uma pessoa nasce num ambiente simples, é extremamente simples, mas tem uma capacidade de compor, que é artista, que você conta nos dedos, né? Um artista que tem uma capacidade, um talento desse. Por isso que a gente chama as pessoas de talento, pessoa que tem essa capacidade. Tem outro que tem a capacidade, o talento da religiosidade. Tem outro que tem da caridade, do serviço. Então são os talentos mais variados, da escultura, né? da escrita, do jornalismo. Outro tem o dom da medicina, né? A coisa flui melhor na mão dele. Então esses são os talentos que nós recebemos e que nós temos que administrar. Uns recebem mais, outros recebem menos. Era isso que Jesus estava contando. Ao contar isso, começa a história da agora. Tá bom. Então está na hora de colocar em prática os ensinamentos. Ele termina, então, podemos dizer assim, a parte mais dos seus contos. Ele vai continuar apresentando parábola, mas a sua parte mais teórica, para começar agora a parte direta, experimental, em que ele vai mostrar para os discípulos tudo aquilo que ele havia falado, que só em Lucas repetiu 4 vezes, que é necessário ir para Jerusalém, lá ele vai para a cruz, mas também vai ressuscitar. Bom, então seria colocar agora em prática todos os ensinamentos, inclusive diante dos inimigos, orar, perdoar, virar a face, manter a confiança em Deus. Então vem todo esse lado agora que ele está dizendo, né? Se você recebeu um talento, eu recebi um talento de ter sido enviado por Deus para realizar uma missão de transformar a humanidade, né? De ser o Salvador, daí o talento do nome dele, Jesus quer dizer Salvador, ele agora tinha de colocar em prática e realizar esse projeto de salvação da humanidade, de transformação, leia salvação no sentido de transformação da humanidade. E aí diz a passagem que ele toma o caminho de Jerusalém, e nós já sabemos então que é a estrada que liga Jericó a Jerusalém, que fica a 810 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Então ele vai começar a subir, aí é a ideia, subir Jerusalém. E Jerusalém quer dizer cidade da paz. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é que ele vai fazer uma subida para Jerusalém, que quer dizer cidade da paz. Fazer esse trajeto. E diz a passagem que ele ia na frente. Estava na frente, como se fosse, e sendo verdadeiramente um guia, um modelo, era o primeiro a executar um projeto que deixaria para a humanidade, para todos nós irmos atrás, fazendo a mesma coisa. Se querem ser meu discípulo, negue a si mesmo, carregue cada dia a sua cruz. Ele está adiantando um projeto que é um projeto de todos, que é subir Jerusalém, que é ir conquistar a paz, conquistar a felicidade espiritual, a harmonia espiritual. Esse é um projeto. E ele vai na frente, por quê? Porque é adiantado, é o nosso guia, é o nosso modelo. Muito bem. Daí a palavra, o Salvador. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Não está dizendo que ele caminha por alguém. Ele não caminha por nós. Nós todos deveremos fazer a nossa caminhada. Mas ele é o caminho, no sentido de que ele traçou o caminho, agora nós já temos a estrada. Se a gente seguir ele, que é o GPS, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar lá na cidade da paz. Muito bem. Então começa essa subida. E lá em Jerusalém, ele vai para a parte mais alta de Jerusalém,
o templo, vamos colocar aqui o templo, a cúpula do templo, a uma distância de cerca de 60 metros de altura do templo ficava a parte mais alta, que é o Monte das Oliveiras. Ele vai lá para o Monte das Oliveiras e ali tinha duas localidades bem próximas. Betfagé e Betânia. Betfagé e Betânia. Bom, a palavra Bet é casa. É a segunda letra do vocabulário do hebraico. Então, aqui no caso de Betfagé, está dizendo que é a casa dos figos não maduros. E Betânia é a casa do agradecido de Ivé. Ou melhor, a casa do agradecimento de Deus, que é o Deus do Antigo Testamento, é o próprio Cristo. Então nós temos aqui o tetragrama sagrado. Então Betânia quer dizer a casa do agradecido Iavé. Ou Iavé é agradecido a Deus, né? Então é a casa da intimidade com Iavé. Ou com Jeová, se vocês quiserem. Muito bem. Lá nesse monte ele vai ficar. Ali vai ser, podemos dizer, o quartel-general. Toda noite ele subiu o monte e na cidade de Betânia, na localidadezinha de Betânia, lá perto do monte, ele orava e passava a noite em oração. No tempo que ele vai passar em Jerusalém. Por que um tempo que ele vai passar em Jerusalém? Primeiro que um tempo que vai terminar, porque ele vai para a cruz lá em Jerusalém. Mas se não, seria a festa da Páscoa. A festa da Páscoa levava 8 dias. Por isso que não se chama a festa da Páscoa, e sim ela está sempre no plural, as festas. Nessas festas, então, que levavam 8 dias, é lógico que os grupos vinham. Jerusalém, de 120 mil habitantes, passava a ter 2 milhões a 3 milhões de habitantes, só por causa desse período de festa. Então, muita gente tinha de dormir por vários lugares. Jesus vai então lá para esse alto do monte, para essa cidadezinha muito pequenininha ali próxima, que é Betânia, que ficava em frente, fica Betfagé, e ali que ele pernoitava. E quase sempre faziam isso em barracas, em cabanas. Né? Vocês vão ver depois, mais tarde, ele vai estar lá, ali nessa redondeza, né? Porque ali no Monte das Oliveiras nós temos o Getsemane, um horto, né? Aonde que ele vai orar e vai depois ser preso pelos soldados. E você vai ver então que tinha um jovem enrolado, vocês vão ver que tinha um jovem enrolado no lençol que estava nu. E quando os soldados chegaram, ele largou o lençol e fugiu, né? E correu. Muito bem, depois a história vai colocar a possibilidade, bem clara, o registro das tradições cristãs, que esse jovem é João Marcos, o evangelista Marcos, parente de Pedro. Mas muito bem, olha só como é que eles dormiam, né? Ao ponto do rapaz estar ali com lençol, né? Na sua intimidade, porque dormiu ou nos jardins, ou em barracas, em acampamentos lá de fora, dada a quantidade de gente que se dirigia lá para aquela região. Tudo bem? Para quê? Para as festas. E qual eram as festas? Vou botar agora no singular para ficar mais fácil. Qual era a festa mais importante do judaísmo? A Páscoa. Das 3 grandes festas, a Páscoa. E o que tinha acabado de acontecer é que Jesus tinha apresentado então a parábola, começa a subir e vai lá para esse monte. E de lá do monte, como ele está a 60 metros de altura, ele via a cúpula dourada do templo. Um imenso templo. Um templo
gigantesco, ao ponto, e aí nós daqui a pouco vamos estudar isso, daqui mais lá para frente, Jesus está lá no templo e os apóstolos falam para ele: mestre, olha essas pedras, é magnífica a construção, que construção maravilhosa, porque o templo foi uma das maiores construções da humanidade, uma beleza de arte, com a ajuda dos fenícios, com a ajuda do rei Irã, que se uniu a Salomão e começa a construção do templo, que depois passou por outra reforma, e na época de Jesus já tinha passado por uma reforma de Herodes, feita por Herodes o Grande, que levou 18 anos, 46 anos para ser reconstruído, com a ajuda de 18 mil empregados em média, como diz Flávio Joséfo. Então daí vocês poderão entender a dimensão desse templo, Muito bem. Eu acho que assim, para quem quiser ter uma ideia, e não se tem ainda a ideia do ouro e do luxo, mas se quiser ver em termos de tamanho, de gigantismo, seria visitar a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, na cidade de Aparecida. A gente tem até ponte, que liga um lado ao outro da Basílica, uma coisa imensa. Bom, mas lá ainda guardava o luxo, maior ainda, apesar da beleza também da construção de Aparecida, mas não se compara. Bom, voltando então para o nosso texto, ele chegando lá, já começa a colocar as coisas em prática. Vamos começar a nossa missão, que vai desembocar na cruz, ou melhor, não na cruz. Para os apóstolos, eles só entendiam até aí a cruz. Eles não sabiam o que era a ressurreição. Mas que vai desembocar na ressurreição, no domínio total da vida e da morte. Muito bem. Ele chega e ele fala para os apóstolos: vão aí na cidade em frente. Então, qual é a cidade em frente? Betfagé. Era uma aldeia. Tanto Betfagé como Betânia eram cidades muito pequenininhas, muito minúsculas. Vai em Betfagé, que é o que está de frente de nós, de fronte. Vão lá 2 e vocês vão ver lá uma jumenta com um jumentinho do lado. Quer dizer, a jumenta já é mansa. E ela estava com o filhotinho, Então está mansa também. O filhotinho também é bem manso. Desatai-o e trazei eles para mim. E se alguém perguntar, por que vocês estão desatando os animais? Diz assim: o Senhor precisa dela. E tudo vai dar certo, eles vão liberar. E assim aconteceu. Diz a passagem que eles obedeceram a Jesus. Então já começa o texto com o ensino, E os discípulos fizeram o que Jesus mandava. É a primeira atitude que um discípulo tem que ter para o seu mestre: obedecer o mestre. Há um livrinho do pensamento esotérico que diz: sentado aos pés do mestre. Sentado ao pé do mestre é para aprender com o mestre e obedecer. O aluno que não obedece o professor não passa de ano, não aprende a lição. Então aprender a lição, nada mais, nada menos de pôr em prática o que o Senhor mandar. Confiar no mestre. Discípulo que não confia no mestre, fica complicado. Apenas Jesus diz: vão e vocês vão ver um jumentinho, uma jumenta com um jumentinho. Jumenta e jumentinho que nunca receberam jugo, que nunca ninguém montou neles. Traga. E se alguém disser: por que estão lá desamarrando o jumentinho, Vocês falam: o mestre está precisando. O texto, ele apresenta assim um ar de milagre, Você chega lá num local e vai pegar um jumento e a pessoa pergunta: por que você está pegando esse jumento aí, O jumento estava na porta, do lado de fora, na rua, diz o texto. O jumento com a jumenta estavam na porta, do lado de fora. Então, logo as pessoas ali que tomam conta iam se manifestar. Então, dá um ar houve um fenômeno mediúnico, Basta dizer: porque o mestre está precisando e as pessoas vão deixar. Não precisa ser assim. Jesus já está no final da missão e já era muito conhecido.
Não era a primeira vez que estava indo a Jerusalém. Era a tradição. Desde os 12 anos, Maria levava ele no templo. E há muitos anos, há 3 anos atrás, que ele vinha fazendo coisas maravilhosas. Como diz o texto, prodígios. Prodígios. Né? Maravilhas. A tradução aqui, no caso, que a gente fala em maravilhas. Mas no original é prodígios. É fenômenos psíquicos, fenômenos mediúnicos extraordinários. Né? Então, a fama dele era grande. E como é uma cidade muito pequenininha, né? Então só falar, o mestre está precisando, era conhecido, é para Jesus, pronto, acabou. Tá certo? Então é nada de complicado. E vocês vão ver mesmo que não há, porque o próprio povo vai reconhecer ele em breve. Quando o jumentinho chegar lá, vão botar manto no jumentinho, ele vai subir no jumento, vai começar a descer o Monte das Oliveiras. Quando ele começa a descer indo na direção do templo, o povo já começa a saudar ele. Então o povo conhecia. É lógico, se o povo conhecia numa cidade bem pequenininha, né, que é Betfagé. Coisa da intimidade de que todo mundo se conhece em lugar pequeno. Então nós não precisamos pensar em necessariamente que houve um milagre. Apesar de que nada ser impossível, não é isso? Jesus aciona a vontade espiritual, os guias espirituais daquela família, ligada aos jumentinhos, né, acionam as pessoas têm o impulso de ceder, de obedecer e de seguir a vontade de Jesus. Quer dizer, se também quiser pelo lado espiritual, também não há problema nenhum. E assim acontece. Eles perguntam para os apóstolos, né? Estava na porta, né? O que fazes? O que vocês estão fazendo? Nós estamos pegando o jumentinho que o Senhor está precisando. E aí não dá nem a resposta que eles concordaram. Já leva o jumentinho. Quando o jumento com a jumenta chega, eles pegam um manto, isso é bem oriental, e colocam o manto deles, e eu já expliquei no caso do Bartimeu, do cego Bartimeu que foi curado, ele lança fora a capa, o manto, para o encontro de Jesus, para que o manto não atrapalhasse ele passar pela multidão. Então todo judeu usava o manto por cima da roupa. Nós explicamos que antes de tudo era para proteger por contato com coisas impuras, né? Então eles tinham o manto, colocam o manto sobre a jumentinha, Jesus sobe. Só que quando diz Jesus sobe e está no plural, dá a ideia de que ele subiu nos 2 animais ao mesmo tempo. Não, é porque eram mantos que eles colocaram. O plural aí está se referindo aos mantos. Tá certo? Então quando diz que Jesus subiu neles, não é que subiu na jumentinha e no jumento. Ele subiu no jumentinho, né? A jumenta estava também, para mostrar que a mãezinha estava perto, amparando, cuidando do outro animal. E que ele era um animal muito dócil. Né? Era um filhote. E, no caso, colocaram mantos para dar um maior conforto e Jesus sentou nele. E aí, diz a passagem, ele começa a descer a Jerusalém. Aí, quando começa a descer em Jerusalém, vem a primeira referência bíblica. Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado numa jumentinha. Então essa passagem bíblica, no fundo, é uma composição de 2 profetas. É Isaías, que está aqui, eu anotei, no capítulo 62, versículo 11, ó filha de Sião, dizei a filha de Sião. Sião é Jerusalém, é o monte de Sião. Né? E a frase de Zacarias, que eu já tinha citado aqui, 9:9, né? Que o seu rei vem sentado numa jumentinha. Aí começa o inusitado, porque a correlação que o texto faz é com o rei que vem, é o rei de Jerusalém, aquele então que é o Messias, e ele vem num jumentinho. A mãe estava do lado da jumenta, ele veio no jumentinho, no mais simples. Não tinha nem roupa militar, porque botaram o manto dos apóstolos. Não era nem uma roupa especial lá para o animal, sela para o animal, nada. Então uma coisa assim, daí dizer, ele vem com a sua doçura,
Eis que o rei vem com a sua doçura. Primeiro um rei chegar doce, brando, manso. Não era assim que o rei entrava numa cidade. Quando o rei chegava para uma cidade, ele vinha para dominar a cidade. E ele vinha com seu aparato militar, ele vinha para destruir. Esse rei, ele não vem nem a cavalo, nem com roupa especial, vem um jumentinho, filhotinho. Então não tem nada de militar. Esse é o primeiro choque. E como que ele ia implantar o reino de Deus? Porque ele anunciava, o reino de Deus está próximo. Como se o reino está próximo, vai implantar um reino, quem vai implantar um reino tem que ter um aparato militar. Então é um reino, isso é completamente diferente. Mais tarde, uns dias, uma semana depois, Pilatos vai perguntar a ele: tu és rei? E ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Quando eu digo que o meu é desse mundo, não quer dizer que é do plano espiritual. Não é desse mundo, quer dizer, não é desse tipo do teu mundo. Não é desse tipo. Como é que Pilatos entrou lá? Quer dizer, como é que Roma entrou lá? Entrou com poderio militar. Tá certo? Com arma, destruindo, tomando o outro e fazendo aquele povo submisso pagar impostos. Agora Jesus ia plantar um reino e veio num jumentinho, ainda diz mais, cheio de mansidão, brando, doçura. A tradução aqui bota doçura. Então, é uma visão, então, toda espiritual que nós temos que ter. Uma outra coisa é que é um jumentinho que nunca ninguém tinha montado. Logo um jumentinho puro, podemos dizer assim, nesse caso é puro, virgem, né? Nunca ninguém tinha colocado jugo nenhum nele, quer dizer, ele nunca tinha sido escravo, tinha sido jugo, nunca tinha sido dominado por alguém. Porque no fundo, o que estava acontecendo na vida de Jesus era uma correlação com todos os sacrifícios do Antigo Testamento, em que matavam o cordeiro na Páscoa, para comemorar a passagem, a Páscoa. Não é isso? Matavam o cordeiro. E agora Jesus era o cordeiro, tanto que ele adianta a ceia que eles iam comer no sábado, né? Ele adianta e come na quinta, porque ele seria a ceia, ele seria o cordeiro manso que ia morrer. Ele seria a própria Páscoa. Ele ia fazer a Páscoa ou a passagem. E a tradição bíblica fala que todo o sacrifício de uma ovelha, o sacrifício definitivo, agradável a Deus, é que a ovelha, quer dizer, o animal, qualquer animal, tinha de ser um animal sem mancha. E quando era um animal maior, que nunca ninguém tivesse montado nele. Para ser, assim, algo extremamente, assim, dócil. É esse animal que é agradável ao Senhor. E aí Jesus vem, ele era o puro, né? Totalmente o puro. Daí a imagem divina, um animal que nunca ninguém tinha montado, que nunca tinha recebido jugo, que nunca tinha sido escravo. Completamente diferente. Sem mancha, saudável. Então era um sacrifício voluntário. Ora, eu fiz as anotações aqui, era da tradição de várias religiões, por exemplo, da religião romana, que todo o sacrifício de animal para os deuses, os animais também tinham de ser sem sido montado. Na tradição bíblica, nós temos várias passagens, olha, no livro dos Números de Moisés, no capítulo 19, versículo 2, no livro Deuteronômio de Moisés, no capítulo 21, versículo 3, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6, versículo 7, ele sempre fala que os animais que iam para sacrifício eram os animais que nunca tinham sido montados. Então o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma correlação. Tudo aquilo que antigamente existia em termos de simbolismo, de sacrifício dos animais, eu agora estou vivendo, eu sou o sacrifício adorável a Deus. Tá certo? E por isso que vem num animalzinho assim. Agora, ele então, quando começa a descer o monte, as pessoas já conhecendo ele, porque ele já está no final já da sua missão e a fama de Jesus é enorme, começa a colocar os seus mantos no chão. Quem tinha manto, coloca. E quem não tinha manto, para Jesus passar, o que faz? Arranca galhos de árvore, daí o chamado Domingo de Ramos, arranca galhos das árvores, das palmeiras,
como fala João, ou das árvores, ou do campo, como também fala Lucas, e vai colocando no caminho para Jesus passar. Que era uma tradição também, quando o rei era ungido, ou melhor, que ele recebia a entronização como rei, ele quando saía em procissão para ver o povo, ele era soldado. Não é isso? Aqui nós temos no palácio, né? Também quando o presidente da República assume, né? Que o presidente assume o cargo, também sobe a rampa do palácio, não é isso? E aí os dragões da dependência fazem a referência, o povo está lá embaixo saudando, há uma festa. Assim também naquela época, conforme que ele passava, as pessoas colocavam os seus mantos para mostrar submissão, carinho, amor, né? Eu até deixei aqui registrado, porque nós temos, por exemplo, na Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 9, versículo de 12 a 13, a entronização do rei Jeú. Jeú, quando foi abençoado no templo, que ele desce então em procissão, as pessoas colocaram mantos para ele passar. Muito bem. E assim, quando ele está passando por aqueles mantos, quer dizer, naquela procissão, que é o rei que está assumindo Jerusalém, os fariseus chegam, porque a multidão começa a gritar. E as crianças também. A multidão, as crianças e os discípulos. A gente lendo direitinho Mateus, Marcos e Lucas, cada um fala de uma forma. Então as crianças gritavam, daí a boa relação que Jesus tinha com as crianças. O povo gritava e a turma dos discípulos, então não eram só os 12 apóstolos, mas eram vários seguidores, né, vários admiradores de Jesus, começaram a gritar: Hosanas ao filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor, Hosanas ao filho de Davi. Até hoje na celebração da missa, né, nós temos esse momento sagrado, que é o momento principal em que eles vão levantar a presença do Senhor, que está prefigurado na hóstia, né, em que Jesus vai ser mostrado para os iniciantes, para o povo, né, para os iniciantes, para as criancinhas, são os iniciantes. Então, eles começam a gritar, ou a louvar, ou a cantar: Hosanas ao filho de Davi, bendito que veio o nome do Senhor, Hosanas ao filho de Davi. E se vocês notarem nas missas mais formais, nas missas mais festivas, essa passagem é cantada: Hosana, Hosana. Eu não vou cantar não, porque pode atrapalhar a palestra. Mas vocês lembram? Eles cantam. E por que canta? Porque é uma tradição. Primeiro que é um salmo. É o Salmo 118, versículos 25 e 26, o salmo todo. E havia um grupo de salmos, que eram os salmos da Páscoa, os salmos festivos que eles chamavam. Esse grupo de salmos, que vai do 115 ao 118, dos salmos de Halel. Ou melhor, os salmos festivos da Páscoa. E é nesse salmo que tem essa grande festa. Hosana, é o rei que vem. Ele vem trazer o reino dele, é o reino de Davi, que agora que foi prometido, que vai ser introduzido. O reino vai chegar. Então, bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, Deus está enviando ele para implantar o seu reino. Que está essa frase precisamente no Salmo 118, versículo. E que Jesus cantou também. Nós vamos ver mais lá na frente, porque nós estamos no domingo. Na quinta-feira, aguardem, né? As passagens de hoje é domingo. Quando chegar na quinta, aí nós vamos ter a celebração da Santa Ceia. Aí Jesus vai ter a Santa Ceia, vai comer com os apóstolos e tal, e vai subir o Monte das Oliveiras, onde lá no horto ele vai ser preso. Mas quando acaba então a ceia, que ele sobe o monte, diz Mateus capítulo 26, versículo 30, e saíram cantando o hino. Que hino? O hino do Halel, que é o hino do final da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa, da presença de Yahvé entre nós, que vai fazer a passagem do povo da escravidão no Egito, porque repare que a Páscoa mesmo começa no Egito, em que o povo era escravo, Deus assume aquele povo, eu serei o Deus dele, eles serão o meu povo, né? E eles vão fazer a passagem, a Páscoa, e vão matar um cordeiro e comer, sentar em família, e pegar o sangue do cordeiro e fazer a marca na porta.
O tal é a cruz. A marca na porta é o símbolo do Cordeiro. Porque quando o Senhor fizer a sua passagem, Ele vai proteger os judeus e os egípcios vão morrer. Aquelas coisas que em outra oportunidade a gente faz interpretação dessa passagem. Mas é a ideia essa da Páscoa. Aí vai começar a peregrinação dos judeus pelo deserto, por 40 anos, até chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida, que jorra leite e mel, que simbolicamente é Jerusalém, a cidade da paz, de felicidade, onde vocês vão ter tudo, onde eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, e viveremos numa perfeita harmonia. Quando a multidão começa a gritar isso, os apóstolos também, as crianças também, e criança é muito engraçado, a criança não cala a boca, e criança feliz, quando a criança ela é querida, ela se sente querida e protegida, que no caso era por Jesus, ela fica mais espontânea e começa a cantar. E fora que tem os seus amiguinhos espirituais, né? Os amiguinhos espirituais da criança botam pilha. E elas ficam doidas e cantavam mais, e gritavam mais alto. Daí dizer o texto, cantavam com força. A melhor tradução da palavra, da passagem. Com ânimo, com força. Aí os fariseus chegam. Que diz o texto que eram os fariseus, eram os principais sacerdotes, eram os principais do povo, ficaram preocupados. Que negócio do rei está chegando e quem está passando a Páscoa com a gente é Pilatos. Porque Pilatos morava em Cesareia. Lá ficava a fortificação dos romanos. Tanto que quando os romanos chegam para tomar Jerusalém, mais à frente, né, eles tomam primeiro Cesareia no ano 66. Só no ano 70 que eles chegam em Jerusalém e tomam Jerusalém. Mas como era a época de festa, Pilatos vinha para celebrar a festa. E mais, vocês lembram que Jesus vai ser preso e Pilatos não falava com Herodes Antipas, e ele vai dar Jesus para Herodes julgar, já que Herodes cuidava da parte da Galileia. Como ele é um galileu, entrega para ele. E até foi bom que com Jesus eles vão fazer as pazes. Mas esse é um tema mais lá para frente. Mas repare que nós tínhamos um rei presente na cidade, que era Herodes, autorizado por Roma. Nós tínhamos o chefe do governo romano, que era Pilatos, e agora está entrando um cara num jumentinho, aquela multidão toda cantando, e eram 3 milhões, 2 milhões a 3 milhões, Hosana, Hosana, é o rei que está chegando. Os judeus ficaram preocupados também que iam tomar o poder dele. As autoridades dizem, que negócio é esse? Por que vocês não botam ordem nessa religião? Vocês querem que a gente faça uma intervenção no templo? E o problema não é só intervenção no templo. O problema não é só a intervenção do templo, é tirar eles da mamata. Porque aquela família, que era a família de Caifás, Anás, eles já estavam no poder aos 30 anos. Saía um, entrava outro e todo mundo ficava da família. Era um nepotismo também. Anás era sogro do Caifás, que era o atual sumo sacerdote. E eles ficavam lá. E tanto que sumo sacerdote só casa com mulher de família de sumo sacerdote. Quer dizer, tudo entre eles, tudo no mesmo grupo. Então, perder essa oportunidade, e mais, não é só o poder de dominar o templo, de ter o centro político do local, mas o poder econômico, porque ali gerava muito dinheiro. E quando Jesus começa a descer, ele vê Jerusalém, vê a cúpula do templo e vê a cidade, tem uma visão geral da cidade. Aí tem uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Está aqui em Lucas, no capítulo 19, versículo 41. E Jesus, contemplando Jerusalém, dessa região mais alta, né, começou a chorar. E é a segunda vez que Jesus chora. Porque ali mesmo na cidade de Betânia, Lázaro vai ser considerado morto, doente, e Jesus vai lá para curar Lázaro. E Marta e Maria e os outros estavam chorando, porque ele já fedia há 4 dias. E Jesus não chora não porque Lázaro morreu, porque se morreu não podia fazer nada, mas chora por causa das pessoas que choram por causa da morte. Porque as pessoas não conhecem o lado espiritual, não sabem o que vem depois da morte, não sabem da confiança no Pai, não sabem da sobrevivência da alma, não sabem da imortalidade. E não existe nada mais triste para uma alma do que não ter a certeza de que é imortal, não ter a certeza de que Deus é o seu Criador.
Porque quando se coloca dúvida com relação à espiritualidade, acaba também se colocando dúvida na fé em Deus. Isso é muito triste. Mas mais triste do que também chorar a morte de um amigo, de familiares que sofriam, como um versículo menor da Bíblia, que está em João, no capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Aqui em Lucas, no capítulo 19, versículo 41, Jesus, contemplando Jerusalém, chorou também. E vem a explicação. Ah, esse dia está te sendo concedido. Esse dia dessa visitação, dessa inspeção que eu estou fazendo. Se vocês soubessem quem está visitando, que quer trazer a paz para vocês. Se vocês tivessem a dimensão, a oportunidade, era só aceitar a mensagem da paz. Mas, como dizia o Newton Boechat, o nosso amigo que nos colocou na oratória espírita, nas palestras, Jesus quis, Jerusalém não quis, e o livre-arbítrio é sagrado. E até hoje, Jerusalém está nesse clima, né? Esse clima em que Jesus fala, está aqui, e Lucas vai radiografar muito bem. Se ao menos nesse dia que ainda te é concedido, conhecesses aquele que te pode trazer a paz, mas por ora tudo isso conserva oculto em teus olhos. Vocês não me compreendem, não me veem, não sabem a possibilidade que eu tenho para trazer a paz, vão até escolher Barrabás, um ladrão, e me botar na cruz. Se soubesse, porque ditosos dias te virão, em que teus inimigos levantar-se-ão entrecheirados ao teu derredor, te porão cerco e te apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, bem como a quanto dos teus filhos, que estão dentro de ti, não deixando pedra sobre pedra, por não teres conhecido o templo da inspeção ou da visitação do Senhor. Aí vocês falam assim, poxa, então que Jesus não venha me visitar. Olha bem, porque se Jesus veio fazer uma visita, e ele faz uma profecia de que não vai ficar pedra sobre pedra, que os inimigos vão apertar eles serão destruídos. Poxa, é uma visita muito mal-vinda, né? Imagina uma pessoa vai te visitar na sua casa e te conta isso. Já você vai passar por um cerco, a tua casa vai ser destruída. Você não quer uma visita dessa. Além do mais, até hoje, 2000 anos já passaram e essa passagem é vista como vingança. Olha só, Jesus chegou em Jerusalém, o povo saudou, mas as autoridades não quiseram, as autoridades vão fazer um julgamento, vão botar ele na cruz e por causa disso vem a vingança. Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ora, isso não é a atitude do espírito crístico. Se vingar, se a mensagem dele é perdoar, perdoar sempre, 70 vezes 7. Se alguém te bater na face, dê ao outro, e ele na cruz vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então não tem nada a ver com isso. Esse dia em que eu estou visitando vocês, tem que ler a mensagem toda, e que vocês tenham a oportunidade da paz. Hoje está sendo concedida a visita de alguém que quer trazer a paz. Mas, por hora, os olhos de vocês estão fechados. Vocês não conseguem compreender isso. E não conseguindo compreender, vão gerar toda uma carnificina, por causa de vocês mesmos. Vão continuar arrogantes, vaidosos, e esses mesmos romanos que vocês estão usando para me condenar, né, que vocês estão bajulando, porque vocês, em vez de dizer só temos Deus como rei, vão dizer, não, só temos César como rei, crucificam o crucifico. Eles vão inverter a mensagem da Bíblia em que diz o Senhor, não coloqueis outro Deus diante de mim. E Deus, César, ou melhor, a autoridade lá na época que era Tibério, era considerado um Deus. Daí o Domini, ou o dia
do domingo, o dia do Senhor, que era o dia do imperador. E as autoridades judaicas vão dizer isso: crucificam, porque só temos um Deus que é César, um rei que é César. Isso é um absurdo, é uma verdadeira traição, é um adultério com relação aos princípios religiosos mais sagrados que eles, judeus, receberam. Então, como vocês não estão aceitando a oportunidade da paz, e Jesus explica porque os olhos estão fechados, é que vai haver essa carnificina. Não é por causa dele, de Jesus. Tá certo? O que ele queria é que não tivesse a carnificina. O que ele queria é que tivesse a paz. Que vocês aproveitassem essa visitação, essa minha inspeção aqui no templo. Não quiseram. Assim mesmo ele ainda vai rebaixar mais ainda. Ele ainda vai tentar ajudar. Aí ele entra no templo. Ele entra no templo. Chegam os cegos, chegam os coxos, e ele começa a curar cegos e coxos. E imagina aquela multidão imensa que estava lá. Ele cura, e depois que ele começa a curar, as crianças gritam mais alto. As crianças começam a gritar, e as autoridades chegam. Senhor, essas crianças, estão ouvindo o que essas crianças estão gritando? As crianças estão gritando: bendito que veio o nome do Senhor, bendito o reino que vai ser implantado, o reino de Davi. Você está ouvindo isso? Quer dizer, estão dizendo que você é o Cristo. Isso está na boca das crianças. Aí é um simbolismo, porque essa palavra criança, no original, é infante, é criança de mama, de peito. Apesar de que no Oriente, as crianças mamam até os 4, 5 anos. Né? A mãe tem leite, quase sempre vai tendo mais filho, aí continua tendo mais leite e as crianças nascem bem, etc., e mamando até bem mais tarde. Mas, independente disso, a palavra está fazendo um jogo, porque eu trouxe aqui a passagem, negócio das crianças, ela se encontra no Salmo 8, versículo 2, em que está fazendo uma correlação com os simples, com os simplórios, com os nécios, com as pessoas que não têm aquela instrução técnica, como os sacerdotes, como os fariseus, né? Que tinham um conhecimento técnico, muitos até conhecimento esotérico. E a criança aí está no sentido do simples, do simplório, do homem comum, do homem que não tem conhecimento, né? E começa a gritar: hosana, filho da feliz da vida com Jesus, porque eles estavam recebendo benefícios. Quais os benefícios? Curando cego, curando coxo e falando palavras agradáveis, palavras de amor, aceitando todos, tratando a todos com doçura, porque ele vem num jumentinho e trata a todos com doçura. Quando as autoridades passavam, e ninguém podia ficar na frente, porque eles saíam empurrando, saíam realizando vaidades, né? Arrogâncias. Ontem nós vimos uma cena no Congresso interessante. Quando acabou a reunião ontem, uma das sessões do impeachment, da discussão sobre o impeachment, há não só os deputados que estão sentados, mas há também a multidão que fica atrás. Muitos são funcionários do próprio Congresso, que ficam ali fazendo manifestação, uns contra, outros a favor do impeachment, exercendo lá o direito de liberdade, se funcionário pode fazer isso no horário de trabalho. Mas, em todo caso, estavam lá exercendo o direito deles. Quando termina o discurso da Janaína, da advogada, e do Miguel Reale Júnior, as pessoas queriam até ele lá até eles para saudar, para cumprimentar, os seguranças logo cercaram, para que não passasse, né, para as pessoas terem mais essa liberdade. Nisso veio um deputado, e o deputado não podia, na casa dele, né, que é a Câmara, ser impedido de passar. Então ele bota a mão assim no segurança, que é um funcionário dele, né? Eu não sou como o povo. Então essa atitude assim, arrogante, né, é que a gente vê nesses que se acham os donos da verdade, né? E diferente do povo, o povo então cantava, gritava, os simples, as crianças, os jovens, os mais simplórios, a alegria de Jesus. Porque, diz eles, Jesus pregava a sua doutrina e eles pendiam para Jesus. Pendiam quer dizer,
pendiam para Jesus, pendiam. Entre a doutrina pregada pelos fariseus, cheia de normas, de rituais, de regras, de imposições, 613 mandamentos, 348 não, 265 sim, um mundo de regras. Jesus falava uma doutrina cheia de amor, de doçura, por isso que eles pendiam para Jesus e não largavam o mestre. Logo eles arrumaram um jeito de matar Jesus. Mas como fazer isso se o povo não abandonar? Daí vai começar a bolar a estratégia, aí vai ter aquele caso do Judas, bolar para prender Jesus na calada da noite. Porque quando o povo despertasse, e por isso que fizeram de madrugada, quando o povo despertasse, a coisa já estava consumada e eles tinham todo o povo para enganar também. O povo é simples. Aí contaram uma porção de coisa, ele roubou, não quer pagar imposto, falou que vai destruir o templo. Aí fizeram uma porção de testemunhas falsas para enganar a multidão. Que acaba escolhendo depois Barrabás. Vocês preferem qual? Cristo ou Barrabás? Se ele vai destruir o templo, vai acabar as nossas festinhas, as nossas quermesses, as nossas cumilanças aqui, os nossos acampamentos, então preferiam Barrabás, que era ladrão e assassino. Mas quando a criançada então começa a gritar e que as autoridades se aproximam de Jesus e falam assim, Senhor, está vendo o que eles estão gritando? Jesus apenas responde, Naim, ou melhor, sim, eu sei que eles estão gritando, perfeitamente, quer dizer, aí no caso ele está assumindo diante das autoridades, é isso mesmo, e responde pelos salmos, uma das passagens mais interessantes, não escutaste, não lestes, nas escrituras, pela voz das crianças de peito terão louvores a Deus? Então ele pega lá o Salmo, capítulo 8, versículo 2, joga para os apóstolos, para os fariseus e fala, olha, está aí. Só que os apóstolos também começam a gritar, os discípulos, né? Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi. Aí eles chegam para Jesus e pedem moderação, Senhor. Fala com eles, para eles não ficarem gritando assim. E Jesus diz, se eles calarem, até essas pedras gritarão. Daí toda a tradição bíblica, a tradição não só bíblica, mas a tradição cristã, de colocar as estátuas falando. O sujeito foi no templo, rezou lá na igreja e Nossa Senhora falou com ele. Como se a Nossa Senhora é de pedra? É um espírito que se aproxima ali da estátua, né, da pedra, né, e faz o movimento. Ou astralmente a pessoa está desdobrada e astralmente ele pensa que a estátua está se movendo, né? Ou até mesmo um fenômeno físico, de efeitos físicos. Mas nós vemos isso, por exemplo, na Madeira falar. Francisco de Assis se aproxima da igreja de São Damião, chegando na igreja de São Damião, começa a orar para o crucifixo. E na hora que ele ora, Senhor, iluminai as trevas do meu coração, o crucifixo fala com ele. Mas o crucifixo está lá até hoje, de madeira, né? De 1,80, de 1,30 por 2,10, né? Um crucifixo de madeira, de nogueira, e fala. É lógico que foi uma visão astral. Então é como se Jesus estava dizendo, esse alvoroço que está tendo do lado de cá, também está tendo aqui em volta na espiritualidade. Está cercado de espíritos, eles estão loucos para manifestar. E se nós não gritarmos, quase sempre tomados pelos espíritos, porque nós somos influenciados pelos espíritos, pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, influencia os espíritos na nossa vida, assim, muito mais do que suponte. Então aquela gente toda que estava gritando também estava mediunizada, tomada por inspiração e não sabe por quê, em um processo de convulsão. Gritavam por influência também astral. Mas se elas não fizessem, o astral faria, através de fenômenos de materialização, de fenômenos psíquicos, porque era a vontade da vida que o Cristo se manifestasse no momento máximo de sua trajetória, para deixar fincada aqui na humanidade, naquilo que o professor Ubaldi chama da descida do ideal. O ideal precisava descer de forma marcante para nos sacudir. E aí, Jesus fica no templo ensinando, e eles começaram a arrumar um pretexto para matar Jesus. E ele então no templo ensinando, ao entrar no templo, viu aquela quantidade de cambistas fazendo câmbio lá da moeda. Por que câmbio da moeda? Porque a moeda que os judeus aceitavam no templo era o ciclo.
Era a única moeda aceita. E como eles vinham de toda parte do mundo, vinham visitantes do mundo inteiro, cada um vinha com uma moeda. E tinha de fazer o câmbio lá, porque a única moeda aceita era a do ciclo. E o câmbio era de uma vergonhice tremenda. Como até hoje nós temos já aí o problema sério de câmbio, né? Qualquer problema político, o câmbio vai lá embaixo. Imagina no período de festa, em que ali tem aquelas milhões de pessoas e para gastar naqueles dias, e só podia ser aquela moeda, então a imposição do câmbio era violenta. Não só o câmbio, mas ali estavam também vendendo coisa e comprando coisa, porque aquela muito de gente tinha de comer pão, tinha de comer sanduíche, né? Tinha de comer as comidas dele lá, comprar cordeiro para fazer os sacrifícios, para Páscoa já estava chegando. Então, aquela compra e venda era enorme também, de vários outros produtos de roupas e etc. E também vendiam, compravam, vendiam, faziam um câmbio, mas também como o templo era muito grande, a pessoa para não dar a volta, né, entrava por dentro do templo carregando as suas sacolas. Então fazia a minha compra, por exemplo, na feira, né, comprava as coisas na feira, no mercado, como eles falavam, e o mercado estava ali. Eu estive visitando o mercado do lado do templo, lá em Jerusalém, tinha até geladeira naquela época, né? Fincada nas pedras, a gente coloca a mão e vê a temperatura diferente nas pedras ali para conservar os alimentos e fora. E como que eram as coberturas, como é que era o desenho do templo, do mercado, dá para ter uma ideia muito bacana. E eles então chegavam ali e compravam aquelas coisas. Para ganhar tempo, entravam pelo templo carregando sacola. Aí Jesus chega lá e fala: tira essas coisas daqui. Quando ele emite essa vibração, ele não precisa Jesus ir lá, virar a mesa, virar a cadeira, etc. É a sua presença. A presença dele, quando ele fala, veja, um espírito da grandeza do Cristo, quando fala, tira, vocês imaginam o comando de um militar, né? Quando chega um militar, né, que dá o comando para o seu soldado, marcha, ou dá o comando, sigam os que forem brasileiros, lá o Duque de Caxias, né? Ele dá a voz de comando, todo mundo segue, né? Ou então fila, ou bater continência, etc. Quando ele emitiu a vibração dele, tire-se daqui, não transformar a casa do meu pai em covil de assaltantes, que são piratas, são os assaltantes de estrada. As pessoas que vão pelo caminho, né, para Jerusalém eram assaltados na estrada, por isso Jesus conta o caso da parábola do samaritano. Nessa estrada, lá teve um homem que foi assaltado, roubaram tudo dele, etc. Aí veio o samaritano, curou ele. Então são assaltantes de estrada, porque são esses assaltantes mais pirata, mais sem vergonha, mais e violento, né? Que o objetivo é só ganhar, ganhar, ganhar. É o que eles estavam fazendo ali no templo. E Jesus diz: tire isso daqui, não transforme a casa do meu pai em covil de ladrões, porque a minha casa é uma casa de oração. Eu marquei aqui a passagem, isso está em Isaías no capítulo 56, versículo 7, e Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Ele faz uma união dessas passagens para dizer que a casa do Pai é uma casa de oração. Não é para você ficar levando mercadorias, fazendo negócios na casa, não é para ficar fazendo câmbio, lucrando em cima dos outros. É lógico que uma casa tem que se manter. Jesus não falou, tire o gasofilaço daqui, que é o local que recolhe donativos para manter o templo. Ele não reclamou isso. Há um normal, mas há aquela outra exploração. Imagina você ver um centro espírita, né, para fazer câmbio. Não, você vem aqui para fazer uma doação, cada um doa o que você pode. Daí Jesus falar, e já vai acontecer isso, que ele vai estar lá no templo, vai ver a viúva dar um obro, uma moedinha insignificante, mas Jesus diz para ela foi muito importante, porque deu daquilo que faltava a ela. Então Jesus não está reclamando da doação, ele até parabeniza a doação. O que ele está dizendo é aquela ostentação, é o comércio, não estar ali com espírito de oração. Então você vender um livrinho, vender um texto lá para aquele que é o católico, vender aquele livro na casa espírita, é uma determinada coisa. Mas fazer isso de um comércio, um objetivo, a ideia é essa. Imagina se nós fizéssemos aqui uma regra, se não comprar livro, não faço palestra. Não pode, é uma inversão de valores. Aí no caso não é a mensagem, é o negócio. Então essa
É essa distorção que Jesus alerta. E aí o que ele fazia? Pregava e chegava toda noite, ia para Betânia, para o local consagrado de Yahvé, ou melhor, para uma região mais fechada dentro de si mesmo, para meditar. Aliás, fica aí o ensino. Toda vez que a gente faz atividade popular, em que a gente quase sempre é saudado, todo mundo, olha, como aquele orador fala. Eu uma vez, eu estava fazendo, logo no início, eu estava fazendo uma palestra, montei uma palestra sobre Maria de Madalena. E eu tenho uma boa memória, certo? E eu montei e guardei aquelas coisas todas, versículos, passagem, etc. Então fui fazer uma palestra lá em Saquarema. E estava o Dr. César Bornier, que quem já leu o meu livro, que aliás é muito bonitinho, muito bacana, chamado Um Amor, Muitas Vidas, vai saber a relação do César, do Cezinha, que é o filho dele, com Maria de Madalena. A relação então do César com Maria de Madalena. E o César tinha me instruído muito sobre Madalena. Daí no meu primeiro livro, Ponte Evangélica, eu escrevi um capítulo sobre mulheres na Bíblia, mulheres no Evangelho. Aliás, vou fazer até um seminário esse ano sobre isso, né? Isso é na UERJ e também em um outro local, mas depois eu aviso a vocês. Já está sendo marcado, tá? Mas muito bem. Então, que deve ser Maria nas Religiões, o título. Mas que é baseado nesse assunto. Então, como o doutor César estava lá, eu caprichei. Eu fiz a palestra assim, com mais referência, com mais citação, para ele depois até me ajudar, fazendo as devidas correlações, anotações e correções. Quando acabou a palestra, o presidente do Centro Espírita veio me abraçar e chorando começou a dizer para as pessoas, olha, esse orador, como ele fala, parece que a gente está com Maria de Madalena, parece que a gente está lá no local, e aí começou, e falava com os olhos cheios d'água. Ele foi um grande pregador na época de Jesus. Para falar desse jeito é porque ele já era pregador na época de Jesus. E o César estava sentado, ele fazia assim, ó, com a mão, batia uma na outra. E eu entendi o que o César quer dizer. Só que eu não podia falar nada, nem podia rir na frente do homem ali que estava, né, com lágrimas. Eu tinha de dizer que isso, não é tanto assim e tal. Mas eu estava com uma vontade de rir do César, porque ao mesmo tempo ele batia assim na mão e fazia. Quando ele dizia, foi um pregador na época de Jesus, foi da mão dele. Você pegou prego na mão dele. Não vem achando que você é o máximo, você era bandido. Tá certo? Então foi bom, por quê? Porque logo no meio daquela vaidade toda, que a pessoa logo pode sentir, eu sou o orador, fui um pregador da época de Jesus, não foi nada. Então logo o especialista, quem entende de Madalena, botou logo no meu lugar. Se eu pensasse em ser vaidoso, ele logo cortou. E aí Jesus dá esse ensino muito interessante, que quando a gente fica na multidão, imagina, ele cura cegos, curou coxos e pregou, e a multidão com ele, a multidão cantava, hosanas ao filho de Davi, botava panos para ele passar como rei e tal. Ele sobe no monte para orar. E vai lá no mais segredo, na casa de Yahvé, ou melhor, na casa divina, no que é, antes de tudo, o coração. Vai lá no mais íntimo para orar. Passou a noite meditando, daí dizer várias vezes o texto, se vocês olharem com calma, Mateus, Marcos e Lucas, ele subiu o monte, ia para Betânia, ou melhor, Betânia, a casa de Yahvé, lá é o simbolismo, subir, vai para o alto, Monte das Oliveiras, oliveira quer dizer paz, né? As oliveiras, está aí a pomba da paz que trouxe uma oliveira no bico, lá no caso da Arca de Noé. Então ele vai buscar a paz no alto do monte, se eleva pela oração, vai até para planos divinos, entra no mais sagrado que é a casa de Yahvé. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. E lá na intimidade orava. Aliás, é assim. Então toda vez que você fica no meio dos aplausos, ainda mais o aplauso do homem que muda. No domingo era Jesus, Jesus, hosana. Na sexta-feira é crucificam, crucificam. Porque diz o professor Petrobaldi na grande síntese, o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. A massa é assim. Vota numa pessoa, daqui a pouco não quer mais aquela pessoa. É uma mudança tremenda. Não há fidelidade. Porque só há fidelidade ao seu interesse. Está mexendo no teu bolso, está gerando desemprego, está gerando dor, aí todo mundo grita.
Agora, somar é muito fácil. Todo mundo quer falar de direitos, meus direitos, mas de deveres tem que assumir. Tem que assumir. Nós estamos passando um momento difícil na história do país, mas nunca devemos esquecer que em todo momento difícil são 54 milhões de pessoas que escolheram o governo. Que mesmo se optar para tirar o governo, o que esses 54 milhões vão querer fazer? O que eles estão fazendo também pelo país? Então, o que eles vão querer depois votar numa outra próxima oportunidade? Então, assumir também deveres é uma coisa muito importante. E não estou falando aqui absolutamente a favor ou contra, ou a favor de impeachment. Absolutamente nada disso. Sim, de assumir responsabilidade. Isso é república. Democracia é do povo, não é do presidente. Então, a responsabilidade é mútua. Responsabilidade mútua. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, porque foi assim há 2000 anos atrás, guardando imensamente, incomparavelmente as proporções. Então, Jesus fecha com um exemplo maravilhoso desse ciclo, né? De dia, ação, de noite, oração. Agora, para fechar aqui o nosso tempo, e é só isso, no lado histórico e espiritual da passagem, mas nós podemos também ver um lado místico em tudo isso. E aí que é o lado mais importante e que merece aqui mais 5 minutos para a gente fazer a seguinte reflexão. Jesus fez questão de mandar 2 companheiros, dois é barrigudinho, né? Logo da ideia de útero de mulher. Daí o 2 ser o número da mulher. Daí o 2 ser o número do Bet, a letra hebraica que tem o peso 2. O Bet Fagé, Bet Tânia, a casa dos figos maduros, Bet Fagé, dos figos verdes, ou a casa de Javé, Betânia, do agradecido de Javé. Então, o 2, que dá essa ideia, que é o lado feminino, né, que é o barrigudinho, a ideia da gestação, da fecundação, da receptividade. Daí a segunda carta de tarô ser uma mulher, é a sacerdotisa, e ela tem 3 linhas na cabeça, dando a ideia de que recebe, passando do espírito para a energia, para a matéria, a revelação que vem do alto, que cai no seu colo num livro. Daí a carta da sabedoria. A descida, que é a da mediunidade, da recepção. Daí mediunidade, recepção, mulher, feminino, útero. Guardar esse patrimônio. Agora veja que coisa, ele manda 2, então já dá essa ideia de sabedoria. Vão 2 para buscar um jumentinho obediente com a mãe, bastava 1. Mas ele manda 2 já nos alertando. O Bet, vão aí, está em frente em Bet Fagé. Lá os figos ainda não são maduros. E está aqui na nossa fronteira. Vão lá, vão ter a jumentinha, um jumentinho, tragam ela. Vão até perguntar para você, por que estão fazendo isso? Vocês vão dizer que o mestre está precisando. Aí eles vão liberar. E vocês trazem eles. E mal que trouxeram, já colocaram os mantos deles, dos apóstolos, no animalzinho, e Jesus sobe no animal, monta o animal, faz o domínio do animal. Um animal que nunca tinha sido dominado, novidade da terra, então já é estranho. Se é algo novo que ninguém fez, merece também a nossa reflexão. Uma outra coisa, que Francisco de Assis só chamava o corpo de irmão burrinho. O tempo todo. E no final da vida ele agradece ao irmão burrinho por tudo aquilo que o irmão burrinho fez com ele. O agradeceu. E quando também, no início da vida, os frades que estavam iniciando, ele mandava moderação no alimento. Olha, mas também se você der alimento para o burrinho, e ele continuar querendo mais, ele é glutão. Quer dizer, é aquele cara que quer comer mais, é glutão, né? Esse é um corpo, quer dizer, é um burrinho que merece chicotada. Ou, em outras palavras, esse é um burrinho que merece disciplina, porque é um burrinho desobediente. Logo, o burrinho aí dá a ideia de personalidade. E é interessante que é o estado de encarnação. É interessante que aí ele manda procurar um burrinho mãe e um burrinho filho.
É uma dupla. Um descende do outro, né? O menor, né? Descende lá da jumenta, dando a ideia de que assim também o corpo mental gera o corpo astral. O corpo mental gera o corpo astral. Um descende do outro. São corpos que a gente tem. O corpo mais denso, que Francisco chamava do burrinho, que é o corpo físico. No fundo, é o corpo mental que gera o corpo astral. O corpo mental gera o corpo das emoções. O corpo das emoções com o corpo astral gera o corpo físico. Daí Eva ser a mãe de todos os viventes. Por isso que diz a doutrina espírita que o perispírito, o corpo astral, ele é a mãe ou o gerador de todos os corpos. Ele é o modelo organizador biológico. É ele que gera. Tanto que quando o perispírito vai embora, pelo fenômeno da desencarnação, o corpo físico se desfaz, se desintegra. Agora veja bem, num algo todo novo, para o contato com a humanidade, daí é o simbolismo, Jesus viria estar conosco para nos ensinar. Ele ia na frente dando ensinamento. Precisava buscar corpos para se manifestar aqui. Agora, é lógico que cada um habita no seu corpo específico. A gente não pode um habitar no corpo do outro. Os corpos têm que ser específicos para a necessidade de cada um. E esse corpo é talhado pelo plano espiritual e cada um recebe aquilo que tem que receber e com autorização do plano espiritual. Por isso que diz Jesus, vamos buscar, dando a ideia, né? Vamos montar duas formas de manifestação. A mental, a astral, para eu me manifestar para o povo. Mas, olhe bem, vão pedir autorização, porque toda reencarnação, toda manifestação precisa da autorização do alto. Não existe manifestação, assumir corpo nenhum sem autorização do alto. Aí então foi autorizado. Diga que o mestre está precisando. Ah, então é Jesus que vai se manifestar. É ele que vai descer do monte ou do alto, do plano espiritual. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem do alto, do mais alto, como fala o texto. Bendito. Ele vem para cá, mas para ele vir para cá ele precisa de corpo. Mas não é um corpo só. É o corpo físico, é o corpo também espiritual, porque Jesus não prega só para o lado físico, mas ele também prega, e ele desceu à mansão dos mortos, como fala Pedro, para pregar para os espíritos também que estão no plano astral, no plano espiritual. E então, pede e eles vão conceder. Diga que é para o mestre. Ah, aí então está concedido. É um corpo adaptado para ele. E por que era um corpo especial? Porque no caso dele precisava de um corpo que nunca ninguém tinha montado. Era um corpo especial que nunca na Terra ninguém usou corpo assim. Um corpo compatível com o seu nível. Como ele era de um nível especial, um nível elevadíssimo, o espírito mais elevado, um espírito puro, tinha de ter um corpo especial para ele. E era tão especial, que ele fazia um domínio total sobre o corpo. Um domínio amplo, tão amplo que diz a passagem, era um jumentinho extremamente dócil, ou melhor, era uma personalidade extremamente dócil, obediente ao espírito. Porque no final do ciclo, é o espírito que tem que dominar a personalidade, é o espírito que tem que dominar o burrinho. E se o burrinho for de dar coice, for violento, é porque o espírito ainda não domina sobre ele. Se vocês olharem a carta número 7 do tarô, vocês vão ver que há um cavaleiro, e nesse cavaleiro ele está com as rédeas e tem dois animais de cores diferentes. Um quer, ou como se fosse dois burrinhos, mas na forma de cavalo, que é ainda muito violento. E um é vermelho e um azul. Um quer ir para um lado ou para o outro. São as muitas tendências que nós temos aqui. E ser aquele que brida, que domina do alto do coxo, do alto do cavalo, da carroceria, né? Os cavalos, os impulsos opostos, é muito difícil. Por isso o nome da carta, a carta da vitória. E a maior vitória é quando se chega ao domínio total de fazer uma personalidade extremamente dócil, como um filho de jumenta, um jumentinho que vem doce e humilde para falar com a gente. E isso é novidade. Nunca teve na Terra alguém que se manifestou aqui entre nós, que veio apresentar um reino diferente, um reino que é para sempre, alguém que era rei, mas que traz uma proposta de docilidade.
de extrema brandura, de extrema mansidão, e nos convoca dizendo o seguinte, que a hora que a gente for igual a Ele, nós vamos habitar no reino dele. Ele será o rei, e nós seremos os súditos do seu reino. Seremos também reis, porque ele fala nas bem-aventuranças, numa das bem-aventuranças, os mansos, os humildes, os doces, os simples, os mansos herdarão a terra. Quando nós formos semelhantes a Jesus, e na hora que nós tivermos esse psiquismo também de doçura, e dominarmos a nossa personalidade, fazendo com que o Espírito domine sobre a personalidade, na forma de doçura e mansidão, nós transformaremos a terra no reino de Deus. Muita paz, fique com Deus. Muito bem. Aqui nós já temos